Muito bem, pessoal. Agora vamos finalmente às nossas perguntas. Vocês enviaram pra gente pelo Instagram e pelo Twitter. No decorrer desses meses que a gente esteve fora da ativa, a gente perguntou se vocês tinham alguma dúvida sobre viagem ao Japão e tal. E surpreendentemente, né, a gente conseguiu várias perguntas, né? A gente ficou bem feliz, porque a gente não sabe, né, se alguém escuta, se é só nossos amigos. Sim. Mas foi legal. Os nossos 10 ouvintes. A gente também recebeu uns e-mails bem legais, né, nesses tempos, e enrolamos pra Verdade. Que a gente tava meio de férias, né, meio dando um tempo, assim. Mas a gente adorou receber essas perguntas e os e-mails também. Verdade, muito obrigada aí, gente, por colaborarem. Talvez a gente recebeu bastante perguntas porque a gente tá há 1 ano falando que vai fazer esse episódio, né? Fazem 82 anos! Finalmente! Mas agora nós gravamos e agora estamos nos finalmente. Isso aí. O importante é o momento agora. Então a gente vai começar. Você quer fazer a pergunta e a gente responde conforme vai? Beleza, eu vou começar com a pergunta do @Bruno_Honey, que ele perguntou assim: como conseguir passagens baratas para o mês de março a maio? Pois é, né, Bruno? Assim, se você ouviu o primeiro episódio, sabe que a chave do sucesso é pesquisar com antecedência, né? Acho que a gente tinha falado, inclusive, né, Mila? Sim, e que no mínimo é 6 meses antes, é assim que você consegue umas promoções melhores. Quanto mais antes, eu acho que melhor para ir acompanhando, né? Sim, sim. Mas no primeiro episódio a gente também falou de média de preço que a gente conseguiu. Talvez já tenha mudado bastante porque foi em 2018, mas dá pra ter uma ideia. Aí, como ele destacou esse março a maio, assim, eu só destaquei assim, o cuidado com a Golden Week, que tem lá no Japão, que é tipo um feriadão, reúne uns 4 ou 5 feriados na mesma semana, que corresponde ao final de abril, início de maio, mais ou menos. Porque nesse período vai ter um pico de viagens enormes, principalmente viagens domésticas no Japão mesmo, né? Ou seja, você vai ter muita gente no ponto turístico, muita gente no transporte público, muita gente circulando na rua, vai estar nas alturas do preço dos hotéis, então é melhor evitar pelo menos esse período aí de feriadão deles, tá bom? Golden Week é o maior feriado que eles têm, né? Isso aí, considerando que eles têm poucos feriados, né, tá bom de aproveitar mesmo, né? Então, pergunta número 2. Agora eu vou falar a pergunta... Outro Bruno. Do outro Bruno, o Bruno que a gente vive conversando, né? Sim. Com o querido, que é o @Bruno Cortes da Rocha. Ele perguntou assim: melhor ir para o norte, Hokkaido, ou descer para o sul, Okinawa? Pois é, né, Bruno? Depende do que você gosta, né? Eu não gosto de depende, gente. Mas é que tem coisa que depende mesmo, né? Realmente. Você não gosta de praia, você não vai pra Okinawa. Você não gosta de frio, você não vai pra Hokkaido. Simplesmente isso. O negócio, assim, dá vontade de ir pra todo lado, né? Mas daí você tenta definir o que você quer muito ver. Por exemplo, acho que em Hokkaido tem aqueles festivais de neve, né? Isso é bem legal. E daí Okinawa já é uma cultura, tipo assim, bem diferente dentro do Japão. Vai ter um monte de coisa rica pra ver também. Exatamente. Infelizmente não fui pra nenhum. Verdade. Mas Hokkaido é campo, é natureza, é montanha, é bom pra esquiar, né? Principalmente, vai depender também do seu período, né? Você vai, por exemplo, quando tá com mais neve em Hokkaido, entre dezembro e fevereiro, é uma boa, né? Você tá a fim de se aventurar e esquiar e ver muita neve, é lá o teu ponto. Agora, se você quer ir pra praia, quer conhecer uma cultura diferente, realmente Okinawa já fica uma alternativa mais interessante, principalmente chegando aí no verão, né? Então é isso. Depende. Depende. A próxima pergunta é do @André Luvic. Ele perguntou assim: vale a pena visitar as cidades do interior, muitas vezes desertas e sem 3G? Mila, você sabe responder melhor, né? Pois é, então, eu fui para uma cidade do interior lá, perto de Fukuoka, porque eu nem lembro direito o nome, porque a gente foi procurar a terra da minha Bachan. E eu achei legal, tipo assim, a gente só fez um bate-volta, mas achei legal porque é muito diferente, assim, dos centros, né, que a gente só vai para cidades grandes.
Ai, Tóquio, Osaka, sei lá. E é Uhum. outra vida, assim, parecia a cidade do interior aqui do Brasil mesmo. Tipo, não as casas e tal, né? Mas assim, Sim. que parece que o tempo passa mais devagar, tem bem pouca gente na Uhum. rua. Mas eu achei legal ir lá. Pegava 3 dias, não sei se tem uns lugares que não pegue mesmo, sabe? Uhum. É, eu acho que tem lugar que não pega, né? Mas assim, eu acho que é um outro jeito de conhecer como vivem no dia a dia o pessoal do Japão, né? É, isso é E bem não é legal. só nos centros urbanos e tal, né? Sim, muito idoso. Nossa, É, muito idoso nas cidades que eu fui no interior. Inclusive, a gente é lá que tá a fonte da juventude, né, meu? Eu acho que sim. Nossa, a gente foi, passou na frente na casa do tio da minha batiã. E daí a gente foi lá Hum. e ficou tirando foto, não entramos, ficamos fazendo um auê lá, né? E daí passou uma senhorinha na rua, andando de boa, assim. Minhas tias foram Hum. perguntar pra ela, ah, vocês sabem da família, né, que morou aqui e tal. Daí a senhorinha ficou conversando, ela tinha 98 anos. Uau! E parecia? Não parecia e tava andando na rua de boa sozinha, sabe? Daí a gente, cara, Olha, e daí a gente caramba. pode perguntar mais coisas, porque provavelmente ela estava lá na época que a minha batia estava lá, mas a gente se afobou e ficou falando de outras coisas, né? Você vai falar mais sobre o interior que você pesquisou, Mil? Ah, na área rural, então, você vai encontrar paisagem natural, templo budista, santuário shintoísta, né? Nossa, Vai mas ter isso aqueles aí, ryokan. templo e santuário tem para tudo que é lado, não precisa ir tão pro interior, né? Só que se você quiser ver algum específico. Uhum. Que tem aqueles bem específicos, né, também. Quem tiver a religião e tal, né, que vai saber mais, mas são todos muito bonitos. Né? Oh, eu achei até engraçado, tava vendo os stories aí, acho que da Peach no Japão, ela tava falando de... O que é? Um santuário pra você colocar lá os pedidos pra melhorar a dor nas costas. É específico para dor nas costas? Exato. É engraçado. Ah, mas eu falei, né, que os tipo, talismã, tipo, né, de proteção que tem para comprar lá é bem específico. É para passar no vestibular, para arranjar o Sim. primeiro trabalho. É Uhum. engraçado até. É engraçado. Essa coisa da conexão na internet pode ser que venha a ser uma parte desafiadora, realmente, assim como é também o transporte público por lá, né? Porque dependendo, tem um ônibus que passa dali a 2 horas, não é uma coisa assim, tipo, na cidade que você tá acostumado a 10 minutos chegando o ônibus, né? Uhum. E, além disso, né, a ideia é que você já pesquise de antemão essas coisas de transporte, localização de onde você vai se hospedar e tal, e serviços como o Airbnb, o Booking.com, e até tem um site que, em função dessa pergunta, eu pesquisei, chamado Japanese Guest House. Eles fazem as reservas para você nesses locais mais distantes. Olha que legal. Pois é, daí eles fazem por telefone, né? Mas fica mais tranquilo. Aí, se for pensar assim no interior, eu reparei um pouco isso, que quando a gente foi para cidade menor, já não tinha tanta gente que fala inglês, porque por Uhum. mais que seja um inglês ruim, é inglês, né? Você consegue, assim, se virar melhor do que só com o japonês. Daí eu Sim. fiquei bem mais dependente da minha mãe, da minha tia. Uhum. É interessante também que o pessoal, principalmente se a pessoa parecer estrangeira, o pessoal vai ficar olhando, né? Bem curioso, né? Porque não é normal. É verdade. Até por ser uma pessoa estranha, né? Mesmo que tivesse cara de japonês, ia ser uma pessoa estranha porque todo mundo se conhece lá dentro, né? Então, Sim. acostume-se com os olhares curiosos dos moradores. Até pensando que a gente fala de cidade pequena e aqui no Brasil as cidades são muito grandes, né? Então, Uhum. a cidade pequena para eles é ainda menor do que a gente imagina, né? Sim, sim. Só pra fechar, é que assim, às vezes vai ter um ou dois guardinha, policial aí aparecendo, fazendo rondinha e tal, e é possível que você não esteja com os seus documentos na hora, então é bom ter umas fotos dos documentos do celular, às vezes, pra não passar perrengue, tá? É uma boa dica para toda viagem, né? Agora, a próxima pergunta, que também é do André Luvic. Ele perguntou assim: cidades para visitar que estejam entre Kyoto e Yokohama. Esse aí tem um monte, hein? Perto de Tóquio tem. Ai, deixa eu lembrar agora. Tem Hakone, Uhum, tem Kanagawa, que tem o Buda. uhum. Mas, assim, dá
pra fazer só quem quiser, assim, né? Tem gente que faz uma viagem que é só esse caminho, né? Sim, ou fica sim. só em Tóquio às vezes também, mas tem muita coisa entre as duas e nas duas cidades. Pois é. Essa região, eu soube por essa pesquisa que ela se chama Chubu, que é engraçado do nome e tal, mas é uma zona cinza mesmo, o pessoal não costuma ir muito nesses lugares, né? Mas é realmente um local para ver o Monte Fuji de diferentes ângulos. Somente em Shizuoka e Yamanashi você vai encontrar os 5 lagos, por exemplo, do Monte Fuji, e também o Hakone, vários ryokan e fontes termais e tal. Por exemplo, também tem Nagano, que você tem o Castelo Matsumoto, tem o City Art Museum, que é da artista Kusama Yayoi, que é daquela das bolinhas. Esse aí. Eu vi com um negócio dela, você acredita? Viu? Eu tirei uma foto com aquela abóbora. E eu nem sabia que era famoso. Mas tem um museu ao ar livre também, meio que no caminho até Hakone. E também tem a província de Aichi, você vai encontrar Nagoya, que também não é uma cidade tão interiorzão assim, ela é mais um polo de negócios, mas você vai encontrar aquela famosa mistura entre tradição e modernidade, entre castelos e prédios modernos. Então, tem bastante coisa. Uhum. Só de ter os onsens e o Monte Fuji, pô, já é um monte de coisa pra você ver. E é um passeio diferente se você vai por um lado ou vai pelo outro. Por exemplo, a Traquinas, que estava participando do nosso primeiro episódio, foi perto do Monte Fuji mesmo. A gente foi mais para longe, para onde tinha os onsens, né? Tipo, como se fosse a gente deu a volta pelo outro lado, sabe? E aí era um passeio diferente. Cada um depende, de novo. É tipo Foz do Iguaçu, você vai lá para as cataratas na parte argentina, na parte brasileira é diferente, né? É tipo isso mesmo, tem atividades diferentes, né? Mas tem bastante coisa, se ficar só nesse trecho, eu acho que já tá bem gostoso. Eu também acho. Qualquer coisa é posto de informação de turismo, né? Que também tem lá. É verdade. Não, e Kyoto é maravilhosa, assim, tipo, se você quer ver o Japão antigo, né? Vai ter coisa sobrando, assim, pra ver. É que ninguém meio que vê tudo, né? Enfim, você nunca vai ver tudo de um lugar também, né? Que vocês lamentaram, inclusive, né? De Kyoto não ter visto tanta coisa. Que a gente tava tão cansado. Mas é isso, tem programa. É isso aí. Eu vou pra próxima pergunta, então, que é da @CarolFPina. Ela mandou um monte de pergunta, né? É verdade. Mas que a gente até respondeu no primeiro episódio. Talvez ela até já foi pro Japão e já nem tá mais ouvindo. Sim. Mas, Carol, se você ainda estiver ouvindo a gente, desculpa, demora, né? Então, eu vou falar a pergunta dela. Meu voo para o Japão faz uma parada de 12 horas em Pequim. Preciso de visto para a China? Então, a princípio, você ouvindo a pergunta, você achava que precisava? Eu não tenho nem ideia, gente. Eu não sei nem essas coisas. Mas eu acho que não. Então, não precisa. Desde 2018, brasileiros têm isenção do chamado visto de trânsito em Pequim e outras grandes cidades da China por até 6 dias, ou 144 horas. Então você pode até fazer um passeiozinho, né, por local antes de pegar o teu próximo voo, não tem problema nenhum, assim. Nossa, 5 dias. Imagina, 6 dias na China deve ser uma delícia também. Pois é, não deve faltar pouca coisa aí pra visitar também, né? Sim. Olha aí, já aproveita e passeia na China, Carol. Isso aí. Tá. E tomara que não vai lá dar azedume entre China e Brasil, né? Porque já tem um certa pessoa aí que não vamos nem falar para não azedar o nosso programa, né? Exato. Oi, gente! É hora de dar uma pequena pausa nas nossas perguntas e respostas, porque vem agora dicas Not So Kawaii. Isso mesmo! Nós temos algumas convidadas especiais que vão dar dicas de ouro para quem quer viajar ao Japão. A primeira delas é a Pichi Koshimura, do Instagram Pichi no Japão. Confira o recadinho dela e já comece a stalkear a sua página no Instagram, @Pichi no Japão. Pichi se escreve P-E-A-C-H, tá bom?
Olá, meninas do Not So Kawaii e oi para todo mundo que tá ouvindo. Aqui é a Pichi Koshimura do blog Pichi no Japão e para esse episódio sobre viagens pelo Japão, eu escolhi 2 dicas para dividir com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu tenho um blog sobre o Japão, sou produtora de conteúdo, pesquisadora e também trabalho com consultoria de viagens focada em Japão. Então, eu esclareço dúvidas, ajudo a formatar roteiro, vejo qual a melhor forma de se deslocar entre as cidades, pensando sempre em tempo, custo-benefício, enfim. E também tem um outro serviço que eu chamo de Preparo do Olhar, que é uma espécie de aula sobre cultura japonesa para preparar os viajantes. Hoje eu moro em Tóquio, sendo que a primeira vez que eu vim para cá foi em 2013 para passar um ano estudando japonês e depois eu voltei em 2016, 2017 e 2018. Bom, acho que deu para perceber que eu gosto bastante daqui, né? Olha, a primeira dica é um alerta sobre o JR Pass, que é o passe da JR, a maior operadora de trens do Japão, que permite com que o turista pegue livremente quase todos os transportes operados pela companhia, incluindo o Shinkansen, que são os famosos trens-bala. Tem o passe de 7 dias, 14 dias e 21 dias. E acho que todo mundo que começa a pesquisar sobre viajar pelo Japão recebe a dica de alguém que vale super a pena comprar o passe, que nem é tão baratinho assim, já que o de 7 dias, por exemplo, custa quase $300, que na conversão de hoje vai dar um pouco mais de R$1.000. Mas, pelo fato de que comprar bilhete avulso de trem-bala às vezes acaba saindo mais caro, sim, em muitos casos vale a pena comprar o passe. O meu alerta aqui é que não é para todo roteiro que o JR Pass vai valer a pena. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Muita gente acaba comprando um passe de 14 dias porque vai passar 14 dias no Japão, no total. Só que geralmente as pessoas chegam aqui e ficam vários dias só em Tóquio. Então eu acho um desperdício ativar o JR Pass para usar nos trens locais para ficar circulando só por Tóquio. Porque para isso tem jeitos muito mais baratos e super práticos, tão práticos quanto o passe. O JR Pass vale quando a gente pega trem-bala e mesmo assim não é em todos os casos. Por exemplo, eu tive clientes que fizeram roteiros bem parecidos, eles saíram de Tóquio, viajaram para algumas cidades usando o JR Pass e terminaram a viagem em Naoshima, que é aquela ilha de arte contemporânea. E para voltar para Tóquio, o passe de 7 dias já teria expirado, então eles cogitaram comprar o passe de 14 dias só para poder cobrir essa volta para Tóquio, o que sim, super funcionaria. Mas a questão é que o passe não cobre os Shinkansen mais rápidos da categoria, então essa viagem de volta seria bem demorada, em torno de 5 horas, até pela questão da distância entre Naoshima e Tóquio. E com essa diferença de preço do passe de 7 para 14 dias, daria para comprar o bilhete avulso do trem-bala mais rápido, que pouparia 1 hora de viagem. Então a minha dica é: pesquisem bem os itinerários, os valores e as possibilidades que existem para se deslocar de um lugar para o outro antes de sair comprando o JR Pass achando que vai ser muito mais em conta. A segunda dica que eu pensei aqui em compartilhar com vocês é uma coisa que pode até parecer um paradoxo. Por quê? Porque eu uso bastante o Instagram para postar dicas de lugares, de restaurantes, de bairros, lojas, enfim. E eu sei que isso ajuda bastante quem está se planejando. Da mesma forma, quando eu planejo uma viagem para mim. Quando eu viajo, eu também pesquiso os lugares, vejo o que tem de bacana para fazer nas cidades, normal. Mas, ao mesmo tempo, eu queria falar para vocês e para quem for aí viajar, para não ficar
preso a tudo que a gente fica separando de referência. Eu acho que o acaso e o inesperado acabam rendendo experiências bem especiais, que são aquelas que vão acabar virando as histórias de viagem que a gente guarda na memória. Eu vejo muita gente chegando aqui, por exemplo, com uma listinha pronta de restaurantes para todos os dias da viagem. E sim, eu entendo que por um lado, quem está viajando quer ir na dica certeira de alguém que confia para não se decepcionar ou achar que gastou tempo ou dinheiro à toa. Mas, por outro lado, como é bom perambular sem rumo e parar naquele lugarzinho que pareceu mais charmoso, mais acolhedor, por mais que a gente nem tenha tirado essa dica de lugar nenhum. E dá um gostinho diferente quando a gente faz essa descoberta sozinhos. Eu, pelo menos, sou dessas. Eu sei que é importante otimizar o tempo, ainda mais num país que oferece tantos atrativos, mas também acho legal ter essa liberdade e flexibilidade para poder colecionar papos com desconhecidos, seguir indicações dos locais e ir no embalo da viagem. Bom, essas são as minhas dicas e aproveito também para quem quiser saber mais, tem bastante conteúdo sobre o Japão e sobre as minhas experiências lá no blog e no Insta. O blog é o pitchnojapão.com e o Insta é @pitchnojapão e esse pitch é de pêssego em inglês. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu fico super feliz de participar de um podcast aí com vocês. Um beijo. Próxima pergunta é da @mainóbrega. Dá para mochilar? Quais são as cidades mais legais para mochilar? Onde se hospedar com pouco dinheiro? Nossa, várias perguntas. Várias perguntas. Onde se hospedar com pouco dinheiro, a gente tentou responder já no primeiro episódio. Então, acho que dá pra Mai ouvir de novo o primeiro e acho que lá vai estar bem completinho, assim, o que a gente pôde, né? É, eu também acho. Mas, assim, respondendo a primeira pergunta, dá pra mochilar sim. Pelo menos pelas pesquisas que eu tive. Eu acho que dá pra mochilar pra qualquer lugar, praticamente, né? Eu acho que o Japão é um dos melhores lugares pra mochilar, se for pensar, assim, porque eles têm muita estrutura, assim, por exemplo, todo lugar tem armário pra você guardar suas coisas. Tipo aqueles armários que por moedinha. Em qualquer museu tem, em qualquer estação tem e tem bastante, sabe? E também tem o tal do Takubin que a gente já falou, né? Então é mais tranquilo, eu acho, mochilar lá. É, e também pela segurança mesmo, né? É muito seguro você circular por lá e não ter problema, né? Sim. E aí, assim, a gente não tem como te falar, né, Mai, se com certeza, assim, o que dá pra fazer e tal com relação a ser mochileiro, porque, teoricamente, a gente não fez isso, né? Então, o que a gente te orienta só é procurar por backpacking, né, que é mochileiro em inglês Japan, no Google, porque aparece muito artigo com muito pulo do gato, assim, do que você tem que fazer como mochileiro, sabe? Eu vou deixar um link na descrição do episódio, inclusive, que tem um artigo cheio de coisa boa, que, assim, traduzindo do nome do artigo, é tipo, o que eu queria ter sabido pra ir no Japão. Então ela faz uma relação de várias coisas. Eu não sabia, por exemplo, que você podia pegar ônibus de madrugada pra ir de uma cidade pra outra e sair bem mais barato que Shinkansen. Ela dá dicas assim, sabe? Só pra finalizar, então, eu também indico pra todo mundo ler esse artigo, e assim como outros artigos nessa pesquisa, pra tirar leite de pedra mesmo na estrada do Japão. É isso. Muito bom, muito bom. Então, a próxima pergunta é da @shampoo. É Shampoo, desculpa. Eu é Shampoo. Shampoo. Ah, tá. Mas a gente também já conversou várias vezes com ela, é uma fofa, né? É a Nádia. A gente segue ela porque ela é influencer. É muito influencer. De imigrantes japoneses, de descendentes, né? Então tá. E daí a pergunta dela é: quanto vocês calcularam como base para viajar para o Japão? E aí, meu? Essa pergunta também a gente meio que respondeu no primeiro episódio. Eu lembro que até agora eu não vou saber de cabeça, assim, mas eu lembro que até o Satoshi e a Traquinas fizeram uma estimativa por dia, né? Então, ouçam o parte 1, gente, que lá tá falando direitinho. Agora eu não lembro mais nada. Não tem problema. Acontece.
Então agora vamos para a próxima, que foi um podcast que perguntou para nós. Ai, que amor, né? @Academia de Nerds. Eu vou baixar para escutar, hein? Eles perguntaram assim, quais as dificuldades de ir para o Japão sem saber falar a língua? E daí teve um outro querido que perguntou aqui, o @NewNeto. Ele perguntou, o inglês não é muito forte dos japoneses. Como se virar caso você não fale japonês? E daí eu vou responder depois da Mil que fala o que ela pesquisou. Eu não sofri tanto porque eu tava com a minha tia e com a minha mãe, que falam super bem japonês. Mas nas horas que elas não estavam, eu passei uns apertos, sim. O que tem hoje em dia é muito aplicativo, os aplicativos estão melhorando, né? Então dá para usar para tentar traduzir, para mostrar. Por exemplo, a gente foi no Pachinko, eu vi que a moça que trabalhava lá, ela falava no celular para traduzir, sabe assim? Para dar pra gente ouvir. Só que como lá a música é muito alta, não deu pra ouvir nada, né? Mas dá, por exemplo, para você falar no Google Translate e falar para tocar em japonês, né? Dá para se virar e dá para pedir muita ajuda, porque eles são bem queridos, assim. Quando eles veem que você tá num aperto, eles são bem prestativos. Principalmente se você tiver cara de estrangeiro, né? Daí acho que eles ajudam mais. Muito mais, né? A pressão é outra quando tem cara de japonês, né? Mas não dá pra confiar totalmente nos aplicativos, porque que nem eu falei, que a gente foi tentar traduzir uma máquina, assim, de comprar comida, que era só em japonês e era numa loja de lab. Então, porque tem umas lojas que é assim, você tem a máquina como se fosse um cardápio. E daí você escolhe e compra lá e só chega com a fichinha, sabe? E daí a gente tava nessa loja de lamen e colocamos pra traduzir e só aparecia macarrão em todos os botões. Então, não ajudou muito, mas traduziu de uma certa forma, né? E eu tive bastante dificuldade na língua, assim, porque é assim, eles, pelo que eu entendi, assim, e realmente é isso, porque várias vezes passei dificuldade. Eles não dividem conta, sabe? Acho que as pessoas pegam a conta inteira, combinam entre elas e pagam. Então, tipo, não é igual aqui no Brasil, que é super costume você chegar e falar, eu comi isso e comi isso. Daí paga, sabe? Ou mesmo no hotel. Nossa, eu passei um perrengue porque a gente tinha onsen no hotel, só que você pagava separado. E daí eu, que amo, fui 2 dias e as minhas tias foram 1. E daí, pra pessoa entender que eu queria pagar 2 onsen e ela 1 e a outra 1, ela não conseguiu fazer as contas, sabe? Daí, no fim, a gente pagou como deu e resolveu depois, sabe? Então, essas horas, talvez vocês se apertem mais. Entendi. Olha só a dica, né, da Mil. Coisas que você não ia saber se não fosse por alguém que foi no Japão, né? Mas assim, né, também, principalmente em cidades que tá mais cosmopolita, tipo Osaka, tipo Tóquio, tem placas que estão em inglês, tá em Romaji, né? Dá pra ler, né, com letras que a gente conhece. Tem também no transporte público, trem, metrô, acho que no ônibus não tinha, né, meu? Você tinha falado no primeiro episódio, né, que não tinha. No ônibus que a gente foi lá pra Hakone, por exemplo, não tinha, mas daí você coloca o trajeto como o ônibus vai bem mais devagar, né, coloca o trajeto no Google Maps e vai acompanhando, né. Eu acho que o essencial pra quem não fala direito é comprar aqueles cartões de internet, né, porque, meu Deus, não dá sem internet, gente. Aí a Mil também falou aí da comida, mas também tem aquelas lojas que tem as vitrines, né? Tem a vitrine com a comida falsa lá, que todo mundo fica, nossa, parece comida de verdade, né? Não sei o quê. Aí se apontar aquilo lá, resolve, né? Sim, só apontar. Os cardápios também, principalmente nos lugares bem turísticos, todos têm foto. Eles são bem preparados já. Não lembro de nenhum assim que a gente se apertou para escolher a comida. Tudo tinha foto ou tinha esses modelos. A gente foi até pra Capabaixo, que é o bairro lá que eu falei que compra utensílio de cozinha, e daí eles vendem esses modelos de restaurante. É bem engraçado. Olha, que engraçado, cara. Tem uns pratinhos prontos ali para os restaurantes colocarem. Bom, além disso, né, também tem os postos de informação ao turista, tem mapa, e aqueles de cidades maiores também tem funcionários que falam inglês até.
Mas é interessante também você ter já em mãos os endereços dos hotéis, os locais que você se hospedou, do que você pretende ir também, para ajudar na hora de pedir informação. É bom também não ter muito medo de pedir ajuda pra gente que tem cara de estrangeiro no meio da rua. Parece que é bastante comum encontrar essas pessoas. Mila me desminta se não for verdade, né? Mas a princípio parece que tem vários estrangeiros por aí, né? Lá em Tóquio, né? Osaka e tal. Bastante turista também, nossa. Então vocês podem se ajudar, né? Sim, claro. Bastante brasileiro, principalmente em Harajuku. Engraçado, né? Em outros lugares eu não vi brasileiro. Em Harajuku eu vi um monte. Que legal. Se tá perdido, todo mundo se perde junto. Pelo menos vai lá e tá falando português, pelo menos você não se sente tão mal. Sim, tem os Dekaseg lá também, né? Não sei como. É mais em Hamamatsu, né? Mas tudo bem. Também tem o pessoal das visitas guiadas, né? Voluntários, até você falou, né, lá em Yokohama, se não me engano, que vocês encontraram. Ah, sim. Tinha bastante idosinho lá em Yokohama, no parque lá que a gente foi, que eram guias voluntários. Mas, assim, em outros lugares eu não vi muito, não. Mas é que a gente também não procurou. Né? Ah, talvez seja coisa de contrato mesmo, você pedir o serviço deles e aí se encontrar no ponto, né? Pois é. Eu, como não contratei nenhum, não vou saber falar, mas com certeza é bom. Ah, a Traquinas contratou guias brasileiros em Okinawa. Ai, ó. Ela contratou... Ai, não lembro o nome. Acho que ela falou no primeiro episódio até. Mas que eles são brasileiros e eles faziam até passeio de mergulho. Bem legal. Oh, que legal. De repente, pesquisando no Facebook, deve ter, né? Sim. Até a Peach, justamente, né? Ela também tem esses serviços. Ah, eu não sabia que a Peach... Olha aí, ó. Vocês daí vão com a melhor, né? Sim. Quem tiver condições daí, contrata ela, então, né? Porque deve ser um passeio muito mais informativo. Exatamente. É capaz também de encontrar algum japonês interessado em se esforçar em aprender a língua, né? Se você tiver cara de estrangeiro, capaz de ser até abordado. Eu sei que tem um amigo meu que tem um aplicativo que é de amizade com estrangeiro. O Deco, que já participou até de uns episódios. E ele faz amigo no mundo inteiro. De repente, você começa já a conversar com os japoneses nesses aplicativos. E daí você já marca de encontrar lá. Ou mesmo o Pokémon GO lá que eu falei, né? É verdade. Meu Deus, a gente conheceu um monte de japonês por causa dele. Teve um casal que não era japonês. Quer dizer, a menina era japonesa e o menino era, sei lá, americano e foi morar lá. Eles levaram a gente pra passear em Fukuoka. E nem eram amigos. Olha só que maravilha. Era só que o Dico trocou Pokémon uma vez e eles foram super legais. Ai, que maravilhoso. Olha, Pokémon GO estabelecendo sem fronteiras aí o mundo, né? Nossa, mas eu fiquei impressionada, assim, tipo, ajudou a gente a ter uma experiência a mais. E ele nem foi, assim, num fórum obscuro. Pelo que eu entendi, ele entrou no Facebook, assim, sei lá, uns 3 meses antes da nossa viagem, colocou lá que ele estava indo do Brasil e que queria trocar, e daí já conheceu um monte de gente. A gente encontrou umas 4 pessoas em lugares diferentes, assim. Que legal. Legal, né? Muito legal. Gostei. E eu acho que a última dica, né? Bom, além desse Google Tradutor, que é uma mão na roda, né? Pra conseguir falar, tem também a função com imagem, né? Você conseguir ver ali ao vivaço, né? Botando na câmera, né? Você consegue traduzir um pouco rótulos, placas, coisas assim com o Google Tradutor no teu celular. Isso é bem bom para kanji. Exatamente, muito bom. Mas tem que conseguir ficar um pouco estático, né? Esse é o desafio mesmo, né? Nossa, acho que daqui uns anos vai estar melhor ainda esses aplicativos, hein, gente? Que mais, Milk? E o último, acho que é bom dar uma esforçadinha, né? de aprender um pouquinho do básico de japonês, né? Não ficar só o desarar, vou pro Japão, vou ver se vai dar certo. Não, né? Você assistiu esses anos todos Naruto pra quê? Pra conseguir exercer o Datebayo lá no final no Japão, não é? Então vai lá e vai exercer o Datebayo, caramba! Verdade, Naruto é só alegria, só ajuda a nossa vida. E qualquer coisa fala sumimasen. Sumimasen, que é meio... É tipo assim, desculpa, é tipo licença, é tipo... É tipo obrigado. Então qualquer coisa fala isso. Isso aí, dica esperta no Natsu Kawaii.
Opa, mais uma pausa nas nossas perguntas e respostas, porque agora é hora de Dica Not So Kawaii. Desta vez, a dica vem da nossa convidada especial, Soraya Tengan, que é dona da página no Instagram, @nonormal.jp. A página No Normal Japão, ela se dedica a dar dicas e curiosidades sobre, obviamente, o Japão. Aproveite para seguir a página no Instagram e confira o recadinho da Soraya logo em seguida. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Soraya Tengan do No Normal Japão. O No Normal Japão ele é uma página do Instagram que conta sobre as mais diversas curiosidades sobre a cultura japonesa, como a etiqueta japonesa, o dia a dia, o cotidiano japonês, expressões idiomáticas japonesas. E, é claro, eu falo bastante sobre cultura pop japonesa, que é uma das minhas paixões. Então, nessa página, você vai poder encontrar bastante coisa sobre anime, sobre música japonesa, que são algumas das minhas paixões de verdade. Eu tô aqui a convite das meninas do Not So Kawaii Podcast para dar algumas dicas para quem está planejando uma viagem para o Japão. Uma das minhas dicas é, sempre que vocês forem para o Japão, levar algum presentinho brasileiro para os japoneses. Por quê? Porque o presente no Japão é um sinal de boas-vindas, de respeito, de você tá apreciando o gesto do outro. Então é muito, muito legal levar alguma coisa, mesmo que vocês não conheçam nenhum japonês por lá, se vocês acabarem conhecendo, é legal ter alguma coisa na mala, de preferencialmente alguma coisa brasileira que vocês consigam dar. E uma dica de presente, eu acho que é legal levar alguma comidinha brasileira. Se for feita de frutas brasileiras, melhor ainda. Porque os japoneses, eles gostam muito de experimentar comida nova, comidas novas, diferentes. Especialmente frutas. Porque é algo que não tem muita variedade lá, então eles adoram comer fruta brasileira, não sei. Pelo menos os japoneses que vieram pra cá e que eu sei que se esbaldaram comendo fruta aqui. Então essa é uma das minhas dicas. O que fazer quando chegar no Japão, né? É algo que todo mundo me pergunta e infelizmente eu acho que eu não dou a resposta talvez mais criativa, mas é a resposta que faz mais sentido pra mim, porque é algo que eu sempre faço de fato quando eu piso, especialmente em Tóquio. O que eu faço? Eu vou pra Harajuku, eu vou pra Shibuya, eu vou pra Shinjuku. Ah, mas que dica mais óbvia e tal. Eu achei que ela dá uma dica, sei lá, de um bairro escondidinho em Tóquio. Não, realmente vai ser... Essa é a minha dica. Porque pra mim grita Tóquio. E eu vou assim, legal, cheguei. Isso pra mim é emocionante até. Eu faço esse percurso entre esses bairros, esses distritos andando. Então talvez seja um pouco mais interessante do que ficar indo de trem. O meu itinerário desse dia que eu faço esse percurso é mais ou menos o seguinte. Eu como um ramen no Kyushu Jangara e de lá eu vou pro Meiji Jingu. O Meiji Jingu que é o meu santuário shintoísta favorito de Tóquio e provavelmente do Japão, porque sempre que eu vou pra lá dá uma reenergizada, dá uma limpeza mesmo, porque é um lugar super tranquilo e que eu acho que é super contrastante com o resto de Tóquio, inclusive, por isso que eu gosto muito de lá, é um oásis mesmo. E de lá, ironicamente, eu vou direto para Takeshita-dori, que é a rua principal de Harajuku. Então, qualquer vídeo, qualquer foto que você vê de Harajuku, provavelmente vai ser dessa rua, aquela rua maluca, que tem as pessoas vestidas de roupas diferentes e adolescentes para todos os lados. E eu gosto muito de ir do Meiji Jingu pra lá justamente por causa desse contraste. Assim, nossa, isso é Tóquio, na verdade. Não é só a Takeshita-dori, não é só o Harajuku, não é só o Meiji Jingu, é tudo. Tudo isso é Tóquio, por isso que eu gosto tanto de fazer esse percurso. E de lá, de Takeshita-dori, eu vou pra Omotesando, eu vou pra Shibuya, eu vou pra Shinjuku, tudo andando. Não sei, eu acho que é uma das coisas mais divertidas pra se fazer quando você estiver em Tóquio. Principalmente no primeiro dia, porque já te dá uma situada, assim, nossa,
Realmente eu não estou no Brasil, não estou, não sei, na cidade em que você mora, eu estou em Tóquio. E isso é super legal, eu acho. Então, eu acho que essas são as minhas dicas de viajar para o Japão. Espero que vocês gostem. E muito obrigada pras meninas do Not So Kawaii Podcast por me convidarem. Eu espero que vocês tenham muito sucesso também. E é isso aí, galera. Valeu, obrigada. Beijão e até a próxima. Agora eu vou continuar para as próximas perguntas. Ok. Teve algum choque cultural? Se sim, fale sobre. Esse é do @nilneto. E daí tem uma que é meio parecida, da @asas de tinta, Amanda. Que a gente segue ela, né, no Insta também. Ela vive fazendo review de livro, de mangá, é bem legal. Sim, bem legal. Ela pergunta assim, como é a receptividade? As pessoas te olham estranho por você ser estrangeira? Bom, eu não tive, assim, choque cultural. O que eu percebi é que a gente ficou bem certinho quando chegou lá, porque a gente justamente não queria incomodar ou ser inconveniente, sendo fama de, porque... Não sei se é uma fama bem de brasileiro ou se a gente que acha que é assim, né? Que fala alto, não sei o que. Agora eu sei que italiano fala 10 vezes mais alto que nós, tá? Mas assim, mas eles são bem rígidos com algumas coisas, então talvez qualquer outra cultura deve ser estranho, né? Porque realmente é diferente. Mas que teve de choque cultural, que eles são muito, muito corretos, assim, por exemplo, eu já falei 1000 vezes, eu acho, já falei nos outros episódios que não tá passando carro nenhum, mas se o sinal tá vermelho, todo mundo para e espera abrir, sabe? Umas coisas que você fica, talvez é demais também. Não sei. O que mais que eu tive de choque cultural? É que, assim, tem uma história que quando toca lá música nas combines, toca bastante música brasileira. Em vários lugares que a gente foi, tava tocando música brasileira. Mas é sempre aquela bossa nova de 1000 anos atrás, sabe? Tipo, Elis Regina. E daí a gente leu na internet que tem algumas pessoas falando que é porque é pra avisar que tem brasileiro na loja. Só que eu não achei, tipo assim, a gente ficou meio... Porque é estranho mesmo, porque vários lugares que a gente entrou tocava, e daí eles falavam assim, não, mas é para a pessoa se sentir mais à vontade, né, para os brasileiros se sentirem bem e tal. Mas quando entrava chinês ou entrava americano, eu via que não mudava, sabe? Então eu fiquei um pouco pé atrás, pensando, será que é preconceito ou será que é pra gente se sentir bem? Mas mesmo que seja assim, um aviso, nunca trataram a gente mal. Eles são muito educados, né? Então fica essa dúvida, né, do que é. Tem várias teorias na internet, mas não tem nada específico, assim. Talvez eles só gostem muito mesmo de bossa nova bem antiga. Não, mentira. Tem uma loja grande, que era tipo uma Renner lá, que tocou a Anitta. Olha, mas já deixou mais confortável aí, ó. Mas a gente tava meio desconfiado. Será que é porque a gente tá aqui? Será que sempre toca a Anitta? Não sei. Ainda mais que eles são bem fechados, né? Quanto à música e programa de TV, não é? Mas assim, já entrou algumas músicas estranhas. Já vi em alguns programas de variedades entrar umas músicas estranhas brasileiras, mas tudo bem. Então tá. Tipo assim, nos programas de TV eles gostam muito do Brasil, né? Nossa. É bem engraçado, eu vejo que a minha mãe assiste a Net, que eles amam o carnaval, daí é aquele carnaval bem brega, né? Eles amam. Sim, tô tapado, assim. As pessoas te olham estranho por você ser estrangeira. Eu acho que não, eu acho que elas são até mais queridas por você ser estrangeiro, assim. Também Se acho. você for inconveniente, assim, que você não vai ser, porque você é um amor, Amanda, mas daí, lógico, qualquer um vai te olhar estranho, mas não, eles são bem solícitos. Eu vejo que eles ficam meio esperando pra ver se você precisa de ajuda, sabe? Legal. Então... Eu acho que só vai ter a estranheza que a gente falou antes, né? Em relação às cidades mais pequenininhas, né? Mais interioranas, justamente por ser uma raridade. Mas fora isso... mas não que eles não vão curtir. Então, a próxima pergunta é da @clarazus, que é a Clara que é a ilustradora, não é, Mil? Isso, muito bom as ilustrações dela. Meu Deus, gente, sigam @clarazus, ela tem umas ilustrações maravilhosas.
Sim. Ela falou assim: gostaria de passar um mês estudando japonês lá. Qual escola ou agência de viagens você indica? Nossa senhora. É difícil, né? Peça pros universitários, tá difícil isso aí. Tem que ser sincero, né? Eu não sei realmente, eu não teria como indicar nada, assim. A única coisa que eu fui na pesquisa encontrar foi o site Gogo Nihon, que eu vou deixar lá na descrição do episódio também, que tem uma listagem de escolas de várias mensalidades, várias qualidades lá, e também várias regiões do Japão. Então, depende muito de quanto tá ali a sua verba para conseguir ficar ali, o período que você pretende ficar lá, porque tem para todo tipo de bolso e todo tipo de período mesmo. Eu acho que a ideia é que tenha um preço, um custo-benefício bom, vai depender muito da demanda, se é uma escola grande e conhecida, e também onde eles estão localizados, porque você tem cidades menorzinhas do que Tóquio e talvez seja mais interessante do que ir realmente pros polos aí, onde tá acontecendo todas as baladas e tal. Então você pode ir um pouco mais pro interiorzão e ter uma experiência boa com o idioma. Eu acho que é isso mais ou menos. E sabe o que eu acho? Talvez, não sei se é uma dica boa, mas imaginando como eu faria. Porque tem os decassegues, né? E talvez se ela entrar em algum grupo, procurar algum decasseg que conheça, assim, pra perguntar. Desculpa, Clara. Desculpa, Clara, mas tem que ser sincero, né? Não dá pra dar bola fora, é melhor ser sincerão, né? Verdade. Então depende de novo. Vários dependes. Ó, daí o @nilneto falou assim: é melhor ir em grupo ou sozinho? Dizem que o transporte é muito caro. Tem alguma maneira de economizar? Bom, esse do transporte a gente falou no primeiro episódio, né? E melhor ir em grupo ou sozinho depende também. Depende do que você quer, né, Nil? De quem pode, né? Se a pessoa é legal, não, que às vezes tem pessoa que é melhor ir sozinha do que com a pessoa. Exato. Olha só, você tem um monte de horas na viagem só de avião. Você vai ter que aguentar ela e ir de volta. E depois vários dias junto no Japão. Pensa bem. Não, e viajar em grupo já tem, assim, o negócio das pessoas quererem fazer coisas diferentes, de uma cansar, a outra tá com energia. Então, Sim. pondere bem, né? Principalmente se ser uma viagem cara, né? Você não vai querer ficar... Lógico, eu fui com a minha família, a gente brigou no meio, fez as pazes, normal, né? Mas eu já tô acostumada a viajar com eles também, e a gente já tem uma rotina, assim, né? Não tô acostumada que eu não viajo um monte, né? Mas assim, desde pequenininha a gente vai pra praia junto, vai pra casa da Bachan. Cada um já sabe mais ou menos o ritmo. E todo mundo já respeita, tipo, minha mãe, que é mais idosa, minhas tias, a gente já vai se equilibrando. Mas daí você tem que ver, porque às vezes você vai querer ir só pra fazer o que você quer. Ai, viagem dos meus sonhos. Quero ir em todos esses lugares e vou abandonar a pessoa que for junto. E também tem que ver justamente essas questões de conseguir as pessoas do seu grupo se locomoverem da mesma forma que você, se elas gostam de coisas parecidas com você, né? Então depende muito, realmente. Depende, mais um. A gente teve... Imagina, o nosso grupo era super misturado, né? Tinha os idosos, tinha homem, tinha mulher, tinha gente que queria gastar horrores, tinha gente que queria não gastar nada, então foi bem difícil coordenar, assim, até desde o tipo de hotel, até comida todo dia, então pense bem. Pense bem. Mas vale a pena também. Quando é com a sua família, você vê eles felizes, é uma alegria diferente da viagem. Assim. Vamos para a próxima pergunta, que é do @dopokoki. Que é a Paty. É uma menina. Queria saber os fliperamas de lá, porque eu quero ir em vários, mas meio que não vi ninguém falando disso. Paty, a gente falou muito disso na nossa parte 2. Nossa, você vai adorar. Ouça a parte 2, que a gente falou muito de fliperama e de Game Center e Patinco, né, Milk? Nossa, foi bastante tempo falando disso. A que a gente recomenda é que você vá, porque é muito legal e lá tem uns lugares gigantes, cheios de fliperama, cheios de tudo. Dedique um dia inteiro, praticamente, né? Principalmente nos grandes centros, assim, né? Então vamos para a próxima, já que já respondeu. Já acabou! Mas nossa, até aqui foi bastante pergunta, tô orgulhosa.
Tô Sim, feliz. parabéns. Parabéns, nossos ouvintes. Muito obrigada por escutarem. A gente fez com muito carinho. A gente demora, mas uma hora a gente faz, né, Milk? Sim, promessa paga. Não, sabe o que é pior no... Tá, essa parte talvez corte. Na introdução do primeiro, você fala assim, as japonesas mais amadas do Brasil. Você lembra que você falou isso? Eu acho que eu lembro. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu fiquei, Milk, 5 pessoas escutam. Mas agora a gente viu que tem mais, que bom. Ai, tem 10. Tem 10, porque a gente teve 10 perguntas, pelo menos. É isso aí. É isso, esperamos ter ajudado. Qualquer coisa que vocês tiverem sugestão de pauta, quiserem que fale mais coisas, só escrever para nós. A gente também vai responder com mais carinho todos os e-mails, né? Uhum. Muito obrigada então aí, gente. E é isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, aqui é a Miu. E aí, ouvinte? Gostou do episódio? Quer trocar mais ideias com a gente? Você pode enviar o seu recado pelas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, no @nskawaiipodcast e pelo e-mail, o nskawaiipodcast@gmail.com. Cada mensagem é uma alegria pra gente. Manda pra cá!